Olha só, olha aí na sua telinha para você ver os textos que nós vamos ter hoje para nós aqui em Mateus. Nós vamos ler no capítulo 24, os versos 4 e 5, depois de 10 a 14, depois de 23 a 28. Vai ficar parado aí esse texto para você não se perder jamais, tá bom? E para nem eu ter que voltar e dizer, olha, põe aí de novo para o pessoal ver, vai ficar aí. Nós estamos no Papo de Graça, todo mundo sabe. O texto é esse de Mateus 24, que eu já falei sobre ele, usando uma hipérbole com toda a permissão poética para o fazer. E eu já falei sobre ele trilhões de vezes. Trilhões de vezes. Então vamos lá, gente boa, Mateus 24. Prestem atenção, todo mundo atento aqui a mim. Sem vacilação, hein? Sem vacilação. Vamos fazer o grupo subir. Vamos subir, minha gente, vamos subir. Vai chegando, vai subindo. Vai entrando e vai logo vendo o texto, conferindo. Mateus 24, Jesus está com os discípulos no Monte das Oliveiras. Eles então perguntaram a Jesus quando sucederiam aquelas coisas que eles tinham perguntado antes, porque eles tinham falado da construção do templo, como era lindo, maravilhoso. Eles falaram para Jesus, olha que templo, que templaço que Herodes fez. Jesus disse a eles, vede isto, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não vai ficar nada, e não ficou nada, não ficou uma pedra em pé. E todos os entulhos estão sepultados na esplanada do templo, e os muçulmanos que hoje têm a propriedade daquele status, daquele lugar ali em cima onde era o templo dos judeus, não permitem escavações. Mas está lá embaixo uma quantidade enorme de coisas que os romanos não levaram, porque vocês sabem que com a destruição do templo de Jerusalém, eles de fato concluíram, usaram os recursos para terminarem, para concluírem o Coliseu Romano. Foi feito boa parte dele com o recurso do saque, do que eles, de fato, tiraram e roubaram do templo em Jerusalém. E Jesus, quando os discípulos mostraram, olha aí, que coisa linda, maravilhosa, ele falou, vocês estão vendo essas pedras? E, gente, é cada pedra. Pedras de toneladas e toneladas, pedras compridas e largas e altas, toneladas. E mesmo para nós, hoje em dia, com todos os nossos equipamentos, é algo pesadíssimo, monstruoso, terrível. E eles puseram lá. E eu já andei lá por baixo, no túnel do Muro das Lamentações, em alguns lugares que estão fechados, e amigos meus, arqueólogos, deram a permissão e um querido amigo me levou, mais de uma vez, 3 amigos, em lugares inacessíveis, onde você vê as pedras enormes daquela base. E você vê pedaços dela onde hoje é chamado de Muro das Lamentações. E Jesus disse, todavia, que aquelas pedras que faziam o templo lá em cima, que era enorme, tomava conta de toda aquela esplanada superior, não ficaria dali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Nada. Então, esse é o contexto. E aí, no verso 4, ele, respondendo também à pergunta deles, que dizia, Senhor, quando sucederão estas coisas? Eles estavam falando do dia em que pedra sobre pedra não ficaria no lugar.
E que sinal haverá da tua vinda? São duas perguntas. Uma é sobre a destruição de Jerusalém. E a outra é sobre a volta dele. A volta dele. Que você nem crê mais que aconteça. A maioria aqui virou saduceu. Eles creem em Deus, na importância de Jesus como um profeta, ou até um filho de Deus, um filho de Deus, e que disse coisas incomparáveis, e tem alguns até que creem que ele ressuscitou dos mortos, para dar uma esperançazinha para a gente, mas não creem que ele vai voltar. Isso aí é um outro business. Cada vez mais tem gente que não crê que ele vai voltar. É por causa dessa desesperança que as pessoas vão escolhendo os líderes políticos mais bizarros, mais doidos, com promessas de mito, com promessas de solucionadores, de messias, de salvadores, porque não creem mais que Jesus vai voltar, vão topando todas as mirabolâncias, todas as miragens, todos os enganos, todas as promessas falaciosas. Se a pessoa não é uma criança historicamente tola, politicamente sem memória, não abraça de jeito nenhum aquilo ali. Mas a garotada, meu Deus, a garotada bebe a largos sorvos. E ainda rota dizendo, cala a boca que você não sabe nada. Porque não creem mais na palavra de Jesus, em como Jesus descreveu essas figuras, disse que elas nos seriam comuns, tanto quanto não creem mais que Jesus vai voltar. Então ficou uma pálida, uma esquálida crença num Jesus moldado à imagem e semelhança da religião. E aí fica difícil para qualquer pessoa inteligente crer nesse Jesus segundo a imagem e semelhança da religião. Me desculpa, você tem que ter uma certa dose de ignorância somada à alienação, coroada com alguma burrice, para crer nesse Jesus moldado à imagem e semelhança da religião e que fica parecido com o projeto político da hora, faz com que os crentes que já apoiaram todo mundo, já apoiaram Constantino, já apoiaram príncipes francos, já apoiaram reis ingleses e rainhas, já apoiaram movimentos radicais na Europa entre o sexto e o 18º século, já apoiaram de tudo. Já apoiaram os puritanos americanos, os Quakers, já apoiaram, em nome de Deus, os confederados, os que queriam lutar para manter a escravidão nos Estados Unidos, já apoiaram, em nome de Jesus, as coisas mais impensáveis. Já apoiaram no curso dos anos os reis e candidatos a imperadores. Já houve muito crente apoiando Mussolini. Já houve papado apoiando Mussolini. Já houve crente aplaudindo o Hitler e não só houve, a maioria daqueles que se engajaram no projeto reformados da Reforma Protestante de Martinho Lutero. E se você prossegue, meu Deus, isso não tem fim. Como nos nossos dias, no nosso país, você vê esse alinhamento todo de crentes apoiando o anti-evangelho, a antiproposta, o anti-ensino, o anti-amor, a antimisericórdia, apoiando a complicação, não a simplificação,
apoiando o antagonismo às soluções para a vida, por causa de interesses políticos ali adiante, para mobilizar um grupo de fanáticos que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda e que os apoiam gritando que fazem isso em nome de Jesus, em troca de que se proíba casamento entre pessoas do mesmo sexo, em troca que se põe uma legislação pesada contra os LGBTI+, em troca de que se deixe o meio ambiente do jeito que o meio ambiente está, queimando, sendo destruído, em troca de que a gente tenha uma terra plana, porque isso é sinal de que nós negaremos toda a ciência, todo o conhecimento. Em troca disso, em troca do obscurantismo, em troca dessa maldade praticada em nome de Jesus contra simples e pobres e contra diferentes e estranhos, isso tudo vem sendo feito em nome de Cristo. A história inteira. Por isso Jesus advertiu tanto. Quando eles perguntaram, escuta, que sinal haverá da destruição do templo e que sinal haverá da tua vinda? Eles pensaram que as duas coisas estavam coladas, que o templo, com as suas pedras monumentais, iria ser destruído e não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, tudo viria abaixo. Eles pensavam que era uma coisa parecida, que era ato contínuo, que o templo iria ser destruído e logo depois Jesus iria voltar. Acontece que o templo foi destruído e aconteceram todas as coisas que eu não tenho tempo aqui para narrar nesses últimos 2000 anos, e Jesus ainda não voltou, e tem muita gente que virou saduceu, que era aquele grupo ao qual pertenciam, na maior parte das vezes, os sacerdotes, que diziam que criam em Deus, por isso frequentavam os cultos, ofereciam sacrifício, davam os dízimos e as ofertas, faziam tudo o que as escrituras antigas e de Moisés mandavam fazer, mas eles próprios não criam num Deus presente, que interviesse, que se manifestasse, não criam, nem esperavam o Messias que viesse, eles não criam em anjo, eles não criam em espíritos, eles não criam em ressurreição, eles não criam em sobrenaturalidade, mas eles tinham uma ética sacerdotal que se fazia acompanhar pelos ritos da religião, mas eles mesmos não tinham pegada, não tinham patolada, não gudunhavam a vida na fé, não tinham, eles só tinham crenças e se alimentavam delas. A maioria de nós, hoje em dia, sem notar, virou saduceu. Além de tudo, os saduceus eram politicamente alinhados com Herodes, que era o pior que podia haver, de maldade, de falta de empatia humana, de perversidade, e alinhados aos romanos, que não produziam imperadores generosos. Se eles foram ter um Marco Aurélio já bem depois, todos eles eram perversos, maldosos, gente endemoninhhada de tão maligna que era. E eram a esses seres que os saduceus davam apoio em nome do Deus de Israel, em nome do templo, em nome de tudo isso, porque eles tinham ficado reduzidos a uma crença sem fé. Eles tinham ficado reduzidos a um templo sem Deus, sem Messias. Eles tinham ficado reduzidos a um culto sem transcendência. Todo o interesse deles era no projeto político, que poderia dar a eles mais poder para fazerem mais
alterações para ganharem mais espaço, enfim, tudo igual sempre, né? Eu não estou descrevendo nada que você, que vive hoje, não possa identificar como uma coisa contemporânea e completamente presente. Então, Jesus lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Essa é a primeira palavra. Quando tem a ver com a volta de Jesus, com a mistura disso com acontecimentos históricos, com presenças de personagens míticos, messiânicos, divinos, políticos, político-religiosos, as associações das potestades o tempo todo. Jesus não vê essas potestades se separando, elas encontrarão sempre um lugar de união. Por isso ele começa dizendo, para a gente não ficar tolo, bobo, cego, idiota, dizendo: ninguém vos engane, vede que ninguém é ninguém. O que ele queria era que todos os discípulos aprendessem a discernir, a ter a cabeça feita no Evangelho, a ter a mente de Cristo, para passarem pela loucura das miragens, das fantasias, dos fanatismos e dos enganos sem serem enganados. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, muitos falando em meu nome, novos moveres, novos evangelhos, novas pregações, novas revelações, muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem os que vieram dizendo eu sou o Cristo, e tem aqueles dizendo, como eu conheço, que Cristo já voltou, está no deserto, que está numa montanha, que está esperando a hora para se manifestar em algum lugar. Tem pessoas e tem gente capaz de se engajar nessa história. Tem gente capaz. Gente que não tem nenhum fundamento no Evangelho, que não conhece nada do que Jesus ensinou, nada do que ele advertiu, e embarca com uma facilidade enorme, tanto em relação aos falsos cristos, como também em relação a outras realidades vinculadas a isso. E aí a gente vem aqui para diante, e você também vai para o verso 10 e lê comigo do verso 10 ao verso 14. Nesse tempo em que nós seremos odiados, os discípulos serão odiados de todas as nações por causa do Evangelho, os verdadeiros discípulos não terão paz em nenhum lugar. Tem muita gente aqui falando agora da cristofobia, que é uma cristofobia bem razoável, essa que está aí, porque é uma fobia sobre um Cristo mentiroso, um Cristo apresentado por crentes enganados ou enganosos, falsos, e por líderes mentirosos apresentando falsos cristos. E aí quem tem um mínimo de inteligência, se eu não fosse quem eu sou, se eu não soubesse tudo que eu sei, se eu não tivesse levado a patada do leão de Judá e não fosse marcado pela graça, eu também iria dizer, iria contestar, iria me levantar, e a minha seria uma das vozes que vocês ouviriam estrondosamente, denunciando vocês como pervertedores e como gente inaceitável para viver em sociedade, porque os crentes se tornaram pessoas inaceitáveis, são socialmente perversas, totalmente incapazes de conviver
com a diferença do outro. Eles querem criar um monobloco cultural contra todos. Aí, quando o pessoal começa a se revoltar contra o Jesus que a religião ensina, eles ficam, ai, meu Deus, ai, tá doendo, olha a cristofobia. A cristofobia é por causa da tua idiotice. E aí é a idiotofobia que produz a cristofobia. Porque se nós estivéssemos vivendo conforme Jesus ensinou, a nossa perseguição seria doce, seria digna, seria cheia de alegria. A gente ia levantar a cabeça e dizer, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, sim, ó Pai, mas tu as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Levantaríamos a cabeça aos céus e glorificaríamos aquele que nós aguardamos que venha e que traga todas as esperanças de todos os sonhos e de todas as utopias até nós. Esse seria nosso espírito, como foi o dos apóstolos. Ninguém fez uma moção. Olha, tem uma cristofobia em Jerusalém, em todo Israel, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não. Eles foram e enfrentaram a cristofobia. Fosse qual fosse, pregando a ressurreição, cheios do Espírito Santo, cheios de amor, o que é absolutamente diferente de tudo que a gente vê aqui entre nós, né? Choramingo de gente covarde que dá mordida no outro, tira um tasco, e aí quando o outro se volta contra você, você diz, não me toques, você é um cristofóbico. Para com isso, vira homem, vira gente grande. Eu não aguento mais essa meninice covarde desses pseudo-crentes. Nós não temos nenhuma cristofobia digna de Cristo. Toda cristofobia no mundo é totalmente digna da igreja, que o representa como quem representa a Satanás. Aí recebe toda essa ação contrária e não aguenta. Ai, tá doendo. Cristofobia. Vai aprender a virar gente grande. Então, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. E agora está falando com quem sobrou de crente, com os que sobraram, falando com você, que faz parte da sobra, que anda solitário, porque a maioria embarcou nessa maluquice. Está todo mundo com Nero, com Calígula, está todo mundo com Domiciano, está todo mundo com o pessoal pesado. Sobrou você, sozinho, profundamente solitário, mas não arregue, meu irmão, minha irmã. Não dê um passo atrás, siga adiante. Mas fique sabendo, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, dizer, meu Deus, eu não pensei que ia ser tão difícil, tão pesado. Eu não estou aguentando segurar essa convicção que eu tenho, mas as implicações da minha fé estão insuportáveis. Olha, ultimamente no Brasil, pelas razões certas, nos últimos 20 anos, eu não estou falando do meu divórcio, eu estou falando da pregação do Evangelho, que nunca cessou, e só foi ficando mais simples, poderosa e acessível, mais clara, mais límpida. Nos últimos 20 anos, aqui neste país, ninguém apanhou tanto
por causa da pregação deste Evangelho, que não recorre a ninguém a não ser a Jesus, não recorre a ninguém a não ser a Jesus. Você não me vê me amparando em ninguém. E eu conheço os grandes espíritos da chamada história da igreja e amo, são meus irmãos, mas eu não me amparo em nada do que nenhum deles disse, em nada. Nunca encontrei nenhum deles que tenha dito nada que de fato e de verdade tenha feito um acréscimo iluminador ao Evangelho. Eu vejo muita especulação. Do meu querido Agostinho para cá, e antes dele nos pais da igreja, e antes deles nos discípulos dos apóstolos, muita especulação. E nem depois, nem Lutero, nem Calvino, ninguém me vê citando aqui as pessoas que eu mais admiro e que mais me influenciaram no século XIX e no século XXI. Eu amo a cada um deles como quem ama um irmão, mas eu não preciso de nenhum deles para falar com você e com o mundo inteiro. Eu não recorro a nada a não ser a Jesus. Jesus tem tudo. É por isso que você nunca vai me ver escandalizado. Eu não tenho expectativa nenhuma em ninguém. Ninguém. Eu vejo uma quantidade enorme de pessoas que eu conheço há 40, 50 anos. Gente boa, mas que mudou. Gente boa que se entregou à promiscuidade. Gente boa que foi perdendo a fé e passou a viver de crença e de aulas de teologia para fazer um dinheirinho. Mas aquilo ali não é nada que eles levem para casa, que eles levem para a vida, que altere a prática cotidiana deles, de modo algum. É só um tema que eles aprenderam a tratar. E aí? Não tem ninguém com poder na terra de me escandalizar, ninguém. Ninguém. Se alguém chegasse hoje aqui para mim, a pessoa que eu mais admirei nessa vida foi meu pai, e me mostrasse um dossiê, um baú aberto, de um monte de coisas escondidas que meu pai fazia, totalmente antagônicas ao Evangelho, que estavam ali documentadas, pode ter certeza, iria me dar uma profunda tristeza. Mas vocês não iriam nem saber, no dia seguinte eu estaria aqui, com a mesma convicção de fé, porque eu não criei por causa do meu pai. Chegou um ponto na vida em que meu pai também creu por causa de mim. E a nossa relação nunca foi de interdependência de fé e nem é com ninguém. Eu fui muito influenciado pelo meu querido reverendo Antônio Elias, quando eu era um adolescente, um jovem pastor, e fui sucedê-lo. Mas qualquer coisa que me apresentassem, que ele pudesse ter feito de negativa, jamais teria o poder da coisa nenhuma, porque eu não sou discípulo de nenhum deles. E Jesus nunca picou fundo, nunca negou fogo, nunca retrocedeu. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e arrebentou a morte de dentro para fora, ressuscitando de entre os mortos. Não há poder na terra e no céu capaz de me fazer me escandalizar. Depois do que eu sei, do que eu conheço, do que eu provo, do que eu experimento, de Jesus em mim e de mim em Jesus, não há mais escândalo possível. Aí eu fico tão triste quando eu vejo pessoas que não podem ver
um amigo querido ou uma amiga pisar na bola, que perdem a fé, não querem saber de mais nada. Ai, meu Deus, eu não vou não. Vocês são aqueles que parece que foram descritos aqui como os que nasceram para se escandalizar. São os que se escandalizam de tudo. E é uma pena que sejam declaradamente discípulos de Jesus, porque se escandalizam de qualquer que seja a idiotice feita e praticada por essa legião de traidores que dizem que são apóstolos, bispos e líderes da Igreja de Jesus. Naquele dia, nesse tempo, muitos se escandalizarão e passarão a trair uns aos outros, engano. Se você for aqui da bancada da Bíblia, tudo que você encontra é traição, cada um traindo o outro, traindo o outro, traindo o outro. Líder de denominações, eu sei, gente. Eles me conhecem pelo nome, e eu pelo nome deles. Tenho o telefone de todos eles. Eu sei o que eles falam. Eu sei como eles descem a lenha, como eles traem e enganam, como eles passam a perna uns nos outros, como eles roubam gente, campo, templo, igreja. Roubam, traem. Eu conheço alguns que me disseram com um sorriso estranho na boca que tinham tido relações sexuais com a mulher do colega mais importante da denominação. Ele me odeia, mas eu também peguei a mulher dele, dizendo isso como vingança. Porque o que mais existe é traição. Então por que eu vou me escandalizar se Jesus já me disse que muitos haveriam de trair e enganar? Como ele prossegue dizendo, escandalizar, trair e odiar uns aos outros, odiar. Eu sei desse ódio porque eu sei que tem gente que me odeia mesmo. E você sabe também. Você conhece uma quantidade enorme de pessoas que me odeiam. Se você chegasse e dissesse, olha, o Caio morreu hoje à noite, amanheceu morto, eles iriam dizer também, foi a mão do Senhor que pesou sobre ele, porque ele estava destruindo a igreja, levando milhões a crerem num outro evangelho que não é o evangelho da igreja, da nossa igreja. Foi a mão de Deus, eu sinto muito, mas ele precisava ser parado mesmo, porque ninguém estava parando o cara, Deus foi lá e parou. E dizem isso com muito ódio, e você sabe disso. Mas você fica escandalizado quando faz um ensaiozinho de seguir a Jesus, aí começam a perseguir você, você já volta 20 passos atrás, né? Como eu tenho colegas que, na prática, creem em tudo que eu digo e ensino aqui, que se encontrarem comigo no particular, eles vão repetir tudo que eu digo e ensino aqui, como sendo algo que eles creem também. Mas se você trouxer um líder, ou 2, ou 3, ou 4 da igreja deles e puser na mesa, ele já vai fazer uma média brutal, extraordinária, vai virar outra coisa, e eu fico olhando, digo, meu Deus, eu pensei que tinha tido jeito, mas não, continua comprometido com o evangelho da instituição e não com o evangelho de Jesus e da ressurreição dos mortos e dessa liberdade plena. Muitos haverão de se escandalizar, haverão de trair e virão a odiar uns aos outros intensamente. Então, nesse período, onde está todo mundo escandalizado, traindo e odiando, levantar-se-ão muitos falsos profetas,
e enganadores que enganarão a muitos, porque esse pessoal só se escandaliza do Evangelho, mas eles não se escandalizam dos falsos evangelhos. E aí, em relação aos falsos evangelhos, eles vão aos montes. O problema deles é com o genuíno evangelho de Cristo Jesus, assim como foi nas páginas do evangelho. Uma minoria que seguia Jesus e uma maioria permanecia distante ou hostil, ou esperando os acontecimentos, ou seguindo os fluxos indicados por outros, assim também entre nós, em abundância, para todo lado. Eu acho um milagre sem tamanho, que haja tanta gente aqui comigo, em todas as plataformas somadas. São tantas pessoas, isso dá mais de 1 milhão de pessoas aqui que se inscrevem e que mandam umas para as outras. Lá no fim chega a 2 milhões, a 3 milhões de gente alcançada. Eu acho um milagre, considerando os tempos, as épocas, as atitudes covardes dos que sabem, mas não têm coragem de declarar, de modo que têm sido os pequeninos que Deus tem levantado para fazer a palavra simples do Evangelho se espalhar. São as ovelhinhas que não têm medo de lobos, os que estão fazendo o spreading, o espalhamento dessa palavra, esses que têm sido vetores de irradiação dessa graça no mundo. Olhem, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é para menos, né, minha gente? Não é para menos. É muito engano, é muita mentira, é muita guerra cristã, é muito ódio, é muito cristão contra outros que eles chamam de pagãos, é muito espírito de antagonismo contra os diferentes, é muita raiva política dos que são ideologicamente distintos, é ódio, é muito ódio de quem tem uma atitude sexual diferente, ódio mesmo, repúdio, nojo, como eu ouço dizer, desculpa, reverendo, mas eu tenho nojo. E o cara enche a boca para falar isso, é um negócio violento, nojo. E dizem que são de Jesus e tem nojo de seres humanos, nojo. Eu posso não concordar com um monte de coisas, mas eu não tenho nojo, graças a Deus, de ninguém. Por mim, o atual governo era todo substituído o mais rápido possível. Quem dera puxar as eleições e haver uma substituição, porque está difícil demais. Mas eu não tenho ódio de ninguém. De ninguém. Eu quero que todos eles se convertam, de fato e de verdade, e cheguem ao pleno conhecimento da graça de Deus. Quem me dera um dia receber essas pessoas genuinamente como irmãos na fé segundo o Evangelho e não como abusadores, manipuladores da igreja, em conluio, bandido, com crentes perversos para controlarem uma maioria ou um grupo suficiente para ir formando a maioria necessária à continuidade das três louquices e das insanidades propostas. Mas, conquanto eu tenha essa convicção, eu oro por todos. E o meu desejo é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu separo uma coisa da outra. Como seres e entes sociais e políticos são desastres. Como a história do Brasil nunca conheceu, em tão pouco tempo, um desastre concentrado num volume tão intenso quanto esse. Todavia, eu oro
todo dia por todos eles, pedindo que se convertam. Pode ser uma oração utópica, mas é problema deles. Eu, da minha parte, creio, oro e peço. Como meu Pai Celeste pede e deseja que nenhum deles se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, assim também oro eu a oração do meu Pai que está nos céus. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Em relação ao que fazem e a como são, eu, de fato, tenho um coração totalmente diferente, espiritualmente antagônico. Eu sou ovelha de outro rebanho, pastoreado por outro pastor, aprendendo outro evangelho de Jesus, e que não tem nada a ver com esse Cristo que faz gerar medo e fobia. E eu sei que é assim, e nada me escandaliza. Nem 100 vezes o pior deles tem poder de me escandalizar. Jesus já disse, abra o olho, Caio, veja, vai ser assim, não se assuste, nem tenha medo, nem dê passos atrás quando te odiarem, quando vierem contra ti, tu estás fazendo a minha vontade no mundo, sendo esse sal, sendo essa luz, sendo esse fermento, sendo essa pedra de grande valor, sendo essa árvore que começou com uma semente pequena como de mostarda e que hoje oferece sombra a milhares e milhares que vêm encontrar e fazer ninhos. Não desiste, prossegue. E eu prossigo, sem medo nenhum, nem de ninguém. Tem nada que possam fazer que me coloque numa situação de medo ou de retrocesso. Eu não sei voltar daqui. O meu caminho é só daqui para frente. Isso tem a ver com a fidelidade a Jesus e ao Evangelho. Mas, porque haverá tanta mentira sendo pregada, tantos falsos profetas, tanta divisão, tanto escândalo, tanta flor de lis, tanto assassínio maluco, tanta doideira, tanta angústia, tanto suicídio pastoral, tanta traição, tanto adultério, que fará tanta gente desistir e se escandalizar, trair. Já que todo mundo faz, eu vou fazer também. Não tem ninguém santo aqui em volta de mim, então, eu vou pegar mesmo, vou enganar mesmo, vou trair mesmo. E vou odiar, porque não tem amor, só tem bandido. Eu vou trair e vou odiar e vou tratar com ódio aos que me odeiam. Todo mundo virando animal. É a lei do cão. É a lei dos predadores do mundo animal. É a lei da evolução detectada por Darwin. É a lei dos mais fortes, sobrevivência de que tem as garras maiores para destruir o outro. E vão surgir, claro, por causa disso, cada vez mais falsos profetas. Reunindo grupos, reunindo dinheiro, reunindo poderes. Falsos profetas enganarão a muitos. Por isso Jesus disse que seriam poucos os que não seriam enganados. Ele disse, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. Mas esses dias, por causa dos piedosos, dos eleitos, serão abreviados.
e por se multiplicar a iniquidade no mundo e, sobretudo, no meio dos crentes, porque ele está descrevendo aqui um ambiente de gente que deveria crer e se tornou hostil e cheia de ódio uns para com os outros. Então a iniquidade cresce, e cresce na prática daqueles que deveriam ser os promotores da verdade, da justiça, da equidade, do amor, mas não, eles se transformaram anticristos, são anticristos. Por isso a iniquidade cresce sob os seus auspícios. E o amor morre. O amor morre. É o que você já está vendo, não tem mais amor. Aproveitem as pessoas que ainda amam e fortaleçam essas pessoas para que elas não caiam, não percam a fé, porque a iniquidade está se multiplicando e o amor está se esfriando. Gente, se esfriando de quase todos. Se esfriando de quase todos. Quase todos. Eu encontro mais gente capaz de amar no mundo do que hoje em dia dentro das igrejas. Dentro das igrejas é muito ódio. É pai que não fala com o filho, porque o filho é diferente dele, ou não fala com a filha. São famílias que isolam uma menina que ficou grávida sem ser casada. E odeiam. É gente que se escandaliza do mal, tanto quanto tem gente que se escandaliza do bem, porque já não sabe mais nem diferenciar o verdadeiro evangelho do falso evangelho. Então, o verdadeiro evangelho escandaliza a gente que está tomada pelo ensino enganoso dos falsos profetas, que é o que cobre o planeta todo. E a gente vai vendo o que deveria ser uma comunidade alternativa, cheia de amor, de graça, de inclusividade, de respeito, de perdão, de compaixão, de misericórdia. Como Paulo disse, onde os membros menos dignos fossem cobertos como no corpo, com muito maior honra, porque eu estou aqui com a cara de fora, com a mão de fora, mas os meus órgãos genitais estão cobertos com pelo menos 2 coberturas. Eu cubro o que em mim tem menos honra, eu cubro com muito maior honra. Paulo disse assim deveria ser o corpo de Cristo. Ao invés de vocês botarem essas pessoas lá na frente, dizerem, olha aí o traidor, vocês deveriam cobri-las, ajudá-las no silêncio, discipulá-las e recuperá-las, mas não. É tudo o oposto do que se ensina, é tudo diferente do Espírito de Cristo. Esse Espírito que se tornou já múltiplo e quase onipresente, tomando conta de tudo, de todos. Eu só vejo a gente de todos os ambientes da fé, da Igreja Católica, passando pelas igrejas pentecostais, neopentecostais, chegando às igrejas reformadas, até as reformadas mais reformadas, eu só vejo gente chocada, triste, infeliz e escandalizada. Ou por uma coisa ou por outra, quando não é pelo comportamento, é pelo trato perverso que dão àquele que tropeçou, aquele que caiu, aquele que no chão precisa ser erguido. Multiplicar-se-á a iniquidade, então o amor se apagará. O amor se apagando de quase todos. Agora preste atenção, olha aqui para mim. Eu estou terminando. Aquele porém que perseverar até o fim,
que atravessar essa loucura toda, esse será salvo. Aquele que atravessar a loucura será salvo. E não fique olhando demais para o abismo, porque, como disse Nietzsche, ele conversa de volta com você. Olhe para os céus, de onde há de vir a sua redenção. E olhe para Jesus, o autor e o consumador da fé, que é o nosso apóstolo, bispo e guia eterno. Os olhos bem firmes em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, prossigamos essa carreira que nos está proposta sem olhar para trás. Você está me entendendo? Eu venho aqui todos os dias trazer uma exortação no Espírito Santo, no Evangelho, para fortalecer o coração de quem quer que queira receber esse fortalecimento. E eu peço agora a Ti, Jesus, que essa palavra tão simples, com a descrição do que disseste, com tons renovados pela realidade que nos cerca, eu peço que essa palavra esteja chegando a todos e não encontre reação negativa no coração de ninguém. Que, ao contrário, todos nós sejamos convencidos do pecado, da justiça, do juízo. Tenhamos o coração dissolvido, quebrantado, curvado diante da Tua sabedoria e com desejo de obedecermos essa sensatez que nos salva da loucura, essa sanidade que nos capacita a atravessar a sandice dos tempos, da história, da igreja e dos crentes todos. Salva-nos das mensagens malignas e dos apelos enganosos. É o que eu te peço, em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém e amém.